está no livro do Apocalipse, graças ao nome do Senhor. A gente precisa, Apocalipse capítulo 7, verso 12. Último livro da Bíblia, o livro da revelação. Aliás, a palavra Apocalipse é uma palavra grega, né? E que traduzido para o português, revelação. Apocalipse 7, verso 12. Aleluia. Graças a Deus. Olha que texto maravilhoso da palavra. Dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Vamos fazer de novo? Vamos ler de novo? Dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha. A vida nos impõe muitos nãos, né? O que a gente percebe é que parece que o mundo caminha para o caos. E nós somos muitas vezes absorvidos por essa ideia do caos que se aproxima, do caos que a gente vê, do caos que a gente viu e do caos que se aproxima. Então, não é raro a gente encontrar muitas pessoas com um coração pessimista, uma mente marcada, encharcada pelo pessimismo. E aí a gente perde, muitas vezes, a nossa essência de filhos e filhas de Deus. E isso complica, geralmente, a vida de muita gente. E é por isso que, lamentavelmente, muitas pessoas poderiam estar vivendo uma vida muito melhor, ou produzindo muito mais para si mesmo, para a família, para o reino de Deus, e para o mundo, enfim, e não produzem por causa do seu pessimismo. E geralmente o pessimismo está fundado em coisas que as pessoas realmente estão vendo. Não é um pessimismo baseado em fake, vamos dizer assim, um pessimismo real, porque as coisas que a gente vê parecem não serem boas mesmo. Tem uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos e que começou a partir do ano de 1621, quando os crentes vieram da Inglaterra ou da Grã-Bretanha perseguidos, exatamente por serem cristãos, e eles vieram para a América, descobriram a América, Estados Unidos hoje, e quando eles chegaram na América, veio muitas levas de ingleses, de britânicos para a América. Muitos morreram no caminho, durante a viagem marítima, e quando chegaram no país, o sonho americano não parecia ser aquilo que eles gostariam de ver. Então, muita dor, e quando chegaram, tiveram um problema de sobrevivência, porque não era fácil sobreviver naquele lugar. Mas aconteceu uma história em Massachusetts que mudou esse conceito. Um grupo de famílias chegaram naquele lugar, embora tivessem perdido muitos parentes, eles disseram: nós temos que sobreviver. E eles trabalharam e tiveram a ajuda dos nativos, dos índios que moravam ou que viviam naquela região. E um homem chamado Squanto resolveu ajudar aquele grupo de pessoas que chegaram da Inglaterra. Era um grupo de ingleses que foi chamado de Pilgrims. E naquele ano eles conseguiram fazer uma boa colheita. E quando terminou a colheita, aquele grupo de ingleses que estavam agora na América, resolveram convidar estes índios e fazer um dia só para agradecer.
porque Deus tinha feito algo maravilhoso, eles tinham conseguido sobreviver e tinham feito uma boa colheita. E eles tiraram aquele dia todo para agradecer. Começava aí então, nos Estados Unidos, a ideia do Dia de Ação de Graças. E em 1863, o presidente americano Abraham Lincoln reconheceu isso, e os Estados Unidos estava vivendo um momento muito difícil também, 200 anos depois, um momento de guerra civil horrível, e ele resolveu parar o país e criou o Dia de Ação de Graças. E isso acontece nos Estados Unidos até hoje, essa semana, sempre na última quinta-feira de novembro. E o país para. Você sabia que o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é um dia mais forte, um feriado mais forte do que o Natal? Inclusive, foi feriado agora na quinta-feira e emendaram. Praticamente eles emendam. Quinta e sexta. São 2 dias para comemorar, especialmente na quinta-feira, última quinta-feira de novembro, o Dia de Ação de Graças. Agora, é claro que esses irmãos que vieram da Inglaterra para a América, não estabeleceram esse dia de ação de graças tão somente pelo fato de terem vivido um momento de boa colheita, mas porque eles eram cristãos. E a Bíblia é o livro que ensina-nos a agradecer, a ter um espírito grato, um coração grato. E esse texto da Bíblia que nós lemos é um texto muito importante nesse sentido. Eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra ação de graças nesse texto, no capítulo 7 de Apocalipse, está exatamente no meio. E todas as outras palavras têm a ver com ela. Está no centro dela. E o contexto desse texto é muito interessante, porque João recebe essa revelação, o apóstolo João recebe essa revelação do Senhor, num momento em que a igreja está sendo perseguida duramente. O imperador que mandava no mundo na época era Domiciano, ditador sanguinário. Então, parecia que o mundo caminhava e a igreja caminhava para o caos. E ele recebe essa palavra do Senhor. Essa palavra maravilhosa. E essa visão que ele tem é uma visão poderosa, porque João vê uma multidão. Quero trazer você para essa cena. João vê uma multidão inumerável de pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todos os lugares do mundo, saudando e louvando o nome do Senhor. Então, ele vê uma multidão, e a multidão dizia isso: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam dado ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E é interessante que essa cena inclui os anjos, e inclui, enfim, os exércitos celestiais, os seres celestiais, nesse espírito, nesse momento de louvor extraordinário. Eu penso que a gratidão, que nesse caso aqui nasce no vale, nasce na angústia, deve ser uma doutrina para nós, deve ser algo dogmático para nós, deve ser algo poderoso na nossa vida, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Porque, veja bem, essa tribo de irmãos, esse grupo de irmãos que vieram da Inglaterra, tiveram uma ajuda improvável. Porque os índios, que certamente não estavam contentes com a chegada dessa gente, vinda da Inglaterra, para invadir suas terras, tomar conta de suas terras, resolveram ajudar os Pilgrims a sobreviverem naquela floresta, naquele lugar difícil. Então, o que aconteceu na América foi que a ação de graça se tornou parte da cultura daquele povo. Parte da cultura daquele povo. E eu quero dizer para vocês e afirmar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que a ação de graças é a cultura do céu na terra. E nós precisamos implantar, estabelecer, a partir do nosso coração, a cultura do céu. Quem concorda comigo? Fale comigo então, ação de graças, a cultura do céu na terra. Isso é algo poderoso, irmãos, poderosíssimo, e eu quero compartilhar isso com você.
com a nossa mente voltada para esse texto maravilhoso, um texto que o mundo está indo para o caos, mas é incrível como o texto de Apocalipse aqui, entre o sexto e o sétimo selo, para quem estuda escatologia, aponta, ou mostra, ou está revelando os juízos de Deus. É certo que Deus é um Deus de juízos. Deus vai julgar todas as nações da terra. Deus vai julgar todos os ditadores da terra, todos os mentirosos da terra, todos aqueles perversos da terra, que representam nações, famílias ou grupos, não é? Agora se fala muito em narcoterrorismo, coisa dessa natureza. Aqui o texto mostra que o mundo caminha para o juízo de Deus. Deus está julgando a terra, e Ele de fato vai julgar mesmo. E Ele está executando os seus juízos, mas no meio desse caos, Deus continua no governo, e Ele está fazendo justiça, e no meio dessa justiça maravilhosa que Ele está fazendo e vai fazer, existe um povo que está sendo preservado, um povo que está sendo redimido, ou foi redimido, e caminha para a eternidade com o Senhor. E esse povo, pastor Fábio, precisa reconhecer isso. E esse povo precisa entender que, a despeito de qualquer adversidade vivida, que se está vivendo ou que viverá, nós precisamos levantar as nossas mãos e dizer amém, glória ao Senhor, ações de graças ao nosso Deus. Quem crê nisso, diga amém. É o que devemos fazer. Então, como é que a gente pode estabelecer a cultura do céu na terra a partir da ideia bíblica maravilhosa das ações de graças? Primeira coisa, vamos ver o que é a ação de graça na Bíblia, porque a gente precisa conhecer por que isso deve fazer parte da nossa vida no dia a dia. Ações de graças é a vontade de Deus para nós. Você pode repetir isso comigo? Fala comigo. Ações de graças é a vontade de Deus para mim. Pode falar para o seu irmão, ação de graças é a vontade de Deus para você. Ação de graças é a vontade de Deus para você. Nós precisamos nos mover em ações de graças. É a vontade de Deus para... Mas como a vontade de Deus? Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Então, gratidão não é recomendação, é mandamento. Vamos ler o texto? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Coloque agora essa cena do Apocalipse, capítulo 7. Milhares, milhões de pessoas, anjos, querubins, serafins, os seres celestiais, adorando a Deus em ações de graças. E ao mesmo tempo o mundo está um caos, Deus executando o seu juízo, Deus fazendo aquilo que tem que se fazer com relação a qualquer tipo de injustiça na face da terra. Mas ali no meio de tudo isso, existe um povo que está adorando, louvando o nome do Senhor. Então nós também devemos entender que a ação de graças não tem a ver com emoção. Os flamenguistas estão emocionados até agora. Não estão? Eu vi o menino aqui com a camisa do Flamengo. Camargo, cadê o Camargo? Músico. Então, mas ação de graça não tem a ver com emoções, é uma decisão, é um mandamento, sabia disso? Um mandamento. Você acorda de manhã e diz, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De certa forma a gente precisa ser um pouco mais pentecostal nesse sentido, né? Porque os irmãos da Assembleia de Deus, ou de algumas igrejas que a gente conhece, o pastor está falando que o mundo está indo para o mal, que o diabo está fazendo uma grande obra, e o pessoal está lá, glória a Deus, aleluia, nesse sentido. O texto está dizendo que nós devemos glorificar a Deus a despeito das circunstâncias. A gente não glorifica porque o diabo está fazendo alguma coisa ruim, mas a gente glorifica porque em meio a tudo isso Deus continua sendo Deus. E Ele quer que nós glorifiquemos o seu nome. Então não é uma coisa circunstancial, é espiritual. Ações de graças é algo espiritual e a gente precisa levar isso a sério. Então eu creio que Deus está no controle, mesmo quando eu não tenho controle de nada.
mesmo quando eu percebo que eu não estou com controle das coisas. Você não está com controle das suas finanças? Você não está com controle do seu casamento? Você não está com controle da sua saúde? Você não está, enfim, não está com controle da sua cidadania, né? Da sua cidadania. Ontem, no casamento da Mariane, aqui da igreja, eu me sentei com um amigo meu aqui, que está indo embora para o Paraguai. Ele não aguenta mais o Brasil. Não aguenta mais, vai embora. E sabe o que ele me falou? Que mais de 200 pessoas estão sendo repatriadas para o Paraguai por dia. Só num dia que ele teve numa feira de mobilidade no Paraguai, 200 mil pessoas pediu para ir embora para o Paraguai. O brasileiro está descontente. Pelo menos a metade da população do Brasil está odiando o que está acontecendo nessa nação. E daí? Nós precisamos glorificar a Deus. E é verdade. E ele me mostrou as carteirinhas dele. Falou, está aqui minha carteirinha, já estou legalizado, vou embora para o Paraguai. Eu e minha família. Agora, estou falando dos brasileiros. Agora, você imagina no mundo, quantos países tem pessoas descontentes? Quantas pessoas tem descontentes no mundo? Quantos milhões ou até bilhões de pessoas estão decepcionadas com a sua vida como cidadãos, sua vida como... E tem gente decepcionada na igreja também. Tem. Porque idealizaram uma coisa e não está acontecendo aquilo. Então, quem agradece precisa aprender a declarar que crê que Deus está no controle. Quando João recebe essa mensagem, o apóstolo São João, sabe onde é que ele está? Ele está na Ilha das Cobras. Na ilha de Patmos. Tinha sido queimado, tinha sido torturado, e foi lançado lá para morrer pelo império. Por perseguição religiosa, sem dever nada. Mas é lá que Deus fala com ele, que ações de graças precisa ser um púlpito na nossa vida todo dia. Precisa ser o nosso altar, parte do nosso altar, todo santo dia. Quem pode dizer amém? Segunda razão, porque nós devemos implantar a cultura do céu aqui na terra, que é a cultura da ação de graças. Olha que interessante. A gratidão nos introduz na presença de Deus. Ações de graças nos introduzem na presença de Deus. Nós precisamos ser introduzidos na presença de Deus. Como é que você vai entrar na presença de Deus? Por isso que os louvores cantados na igreja precisam ter louvores de adoração, de louvor a Deus, de coração grato, contar as coisas que Deus faz, contar quem Deus é. E a gente deve adorar a Deus, porque a gratidão, ela nos introduz na presença do Senhor. Vamos para o Salmo 100, versículo 4. Eu poderia citar N texto de cada coisa que eu vou falar para vocês, mas hoje nós não temos tempo, mas vamos lá. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Aleluia. Ações de graças. Então, irmãos, a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães de Jesus, começou com o quê? Uma oração de guerra, não? Não, com uma oração de murmuração, não, com uma oração, graças te dou. Jesus apresentou os pães e os peixes e agradeceu, e o milagre aconteceu. Sabe por que nós temos sido privados de muitos milagres? Porque nós não aprendemos a agradecer. Nós precisamos levantar um trono de gratidão nesse lugar. Levantar tronos de gratidão nessa nação. Hoje nós estamos levantando, porque ela introduz. Você sabia que a gratidão então introduz a nossa vida na presença de Deus? Quem crê nisso? Amém? Vamos celebrar o Senhor. Aleluia! Ação de graça nos leva à presença do Senhor. Os nossos cultos precisam ser cheios de ação de graça. Eu vi aqui na formatura das mulheres aqui, muita gente tímida, né? Assim, aplaude, não aplaude, aplaude, não aplaude, aplaude, não aplaude. E eu penso que a igreja precisa ser um lugar assim, Mateus, de muito aplauso, de muita festa. Aleluia, glória a Deus. Vocês concordam ou não? Então vamos aplaudir essas mulheres que se formaram de novo, vamos lá. Aleluia!
Falando em aplaudir e ações de graças, eu quero pedir para o nosso pastor querido, pastor dos homens, Cabra Macho, fica em pé aí, pastor Dodô, Deus, está fazendo aniversário hoje, aleluia, vamos aplaudir, ações de graças. Não é flamenguista, mas está vibrando hoje, né, Dodô? Glória a Deus. Vamos almoçar juntos hoje, é aniversário dele, vai ser bênção, glória a Deus. Que bênção, vamos aplaudir de novo, pastor Dodô, vamos lá, aleluia. Que coisa maravilhosa, que bênção, né? Outra coisa, irmão, tem tanta coisa para a gente agradecer aqui nesse lugar, nessa igreja, e nessa nação também, por que não? Nesses últimos dias, nós tivemos muitos casamentos aqui, novas famílias foram formadas na igreja, que coisa maravilhosa. Olha só que gente bonita, vamos ver lá, vamos ver que coisa maravilhosa. Vamos ver a Isa, olha aí, olha lá, o Kennedy e a Larissa, vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Eita, gente bonita, não? Bonito casal, né? Casou, agora no finalzinho de outubro, olha aí o Gustavo e a Larissa também, que maravilha, aleluia, hoje é dia de ação de graças. Que bênção, glória a Deus. Olha aí, casaram ontem a Mariane e o Joabe, oh, aleluia, glória a Deus. Olha aí o Giovanni e a Nicole, casaram a semana passada, aleluia. Irmão, eu poderia passar aqui a manhã inteira aplaudindo, louvando a Deus por tanta coisa boa que aconteceu e está acontecendo. Ontem nós tivemos batismo. Hoje, daqui a pouco, vamos ter batismo de novo. Várias pessoas desceram as águas. Tem alguém aqui que foi batizado ontem, está aqui ontem? Não? Tem alguém que foi batizado ontem, está aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, estão de ressaca até hoje. Pode ficar tranquilo que foram batizados por imersão, viu, professor Joel? Mas estão vivos. Glória a Deus, morreram para a velha vida, nasceram para a vida nova. Mas as famílias estão aqui. Várias pessoas, hoje à tarde, vamos ter batismo de novo. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E no dia 7 nós vamos ter recepção de novos membros. Muita gente vai ser recebida aqui como membro nessa igreja, para a glória e para a honra do Senhor. Irmãos, gratidão, ações de graças nos introduz na presença de Deus. Na presença do Senhor. Uma outra coisa interessante, vamos lá para você ver, que coisa maravilhosa. Ações de graças é uma arma, olha que coisa impressionante, é uma arma de guerra espiritual. Uma arma de guerra espiritual. Isso é bíblico demais. O povo começa a louvar, lembra do rei Josafá? Está cercado por vários reis, por vários exércitos. Agora acabou Israel. O que o Senhor disse para eles? Vocês não vão, levanta o profeta Jaziel. E o profeta Jaziel disse, nessa guerra não tereis de pelejar. Com qualquer tipo de armas. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão adorar, vão louvar. Colocou os levitas, os sacerdotes, começaram a cantar e a marchar e a louvar o Senhor. E o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos foram vencidos. Quem sabe você está aí acabrunhado, como diria o pastor Jobel, está assim macambuzo, olha só, cada adjetivo, você está aí totalmente assim, com espírito beligerante, está querendo brigar com a vida, e o Senhor está te chamando nesta manhã para quê? Para adorar, para agradecer, para louvar, porque irmãos, a história, a despeito do que vemos, do caos que enxergamos, Deus está no controle. Deus está no controle. Que coisa impressionante isso. Então, eu quero informar para você nessa manhã, profetizar na sua vida que ações de graças é uma arma de guerra espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vamos ler esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio de oração e da súplica com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Que coisa maravilhosa. Então antes de tudo, claro que nós vamos orar, nós vamos batalhar, mas nós vamos ter um espírito grato. Você ora, coloca no altar de Deus, guerreia e agradece e Deus batalha por você. Quem crê nisso? Vamos fazer isso?
Quem sabe o ano está terminando para você e você está muito triste com o que está acontecendo na sua vida. Mas hoje é dia de você entender isso. Que ações de graças podem ser uma grande arma na sua vida. E é uma grande arma nas nossas mãos. Glória a Deus. Eu quero um outro texto interessante, não é, que a gente precisa ler, e para a gente entender um pouco mais sobre ações de graças. Em quarto lugar, é que a gratidão é um testemunho que glorifica a Deus. Testemunho que glorifica a Deus. Você quer glorificar a Deus? Você quer dar glória a Deus na terra? Você quer ser uma pessoa que vai realmente engrandecer o nome do Senhor? Comece a agradecer. Seja o diferencial. Seja o diferencial nessa terra, agradecendo ao Senhor. Vamos ler um texto, Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Glória a Deus, aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Esse texto eu quero que você leia. Vamos lá? Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me... Porque às vezes não dá vontade de agradecer. Não dá vontade de agradecer. Tem hora que você está contrariado. Contrariado. Das coisas mais simples. Porque, irmãos, às vezes a gente é contrariado em coisas muito profundas na vida da gente. Coisas muito caras. Coisas que a gente sonhou, que a gente profetizou, que a gente orou. E como é que a gente vai, não é? Eu estava ontem lá no batismo, a Senira estava lá. A Senira está aqui hoje, está não? Cadê a Senira? Esposa do presbítero Eduardo, que faleceu sábado. E eu vi que a Senira está com um ar alegre. Eu falei, como é que você está? Ela disse, estou bem, graças a Deus, né? Tem hora que eu choro muito, etc., mas eu estou bem. Conversando, né? Sorrindo, inclusive. Que coisa boa, não? Depois da morte do marido, que foi sábado. Quarta-feira eu preguei no culto aqui, a Senira estava aqui, nos primeiros bancos, louvando o Senhor, agradecendo a Deus. Ontem teve batismo, a Senira estava lá. Ela poderia estar em casa, com um véu preto na cabeça, vestida toda de preto, esperando que todo mundo fosse lá, dizer, Senira, que dó, né? O Eduardo, que coisa, tão novo, 55 anos, ia fazer aniversário agora dia 8 de dezembro. Não, a Senira está de cabeça erguida, porque ela é uma mulher de Deus, e ela sabe que o Eduardo foi para a glória. Sabe quais foram as últimas palavras do Eduardo para ela? Eu perguntei para ela, seja forte, Senira, seja forte, fica firme, ganhe bastante almas para Jesus. Essas foram as últimas palavras do presbítero Eduardo. Então, a gente precisa entender que a ação de graças glorifica a Deus. E nós nascemos para dar, se tem uma razão porque Deus nos colocou no mundo, é para dar glória a Ele. Não foi para você crescer e todo mundo falar, olha o fulano, como prosperou, como está bonito esse homem, hein? Como está bonita essa mulher, oh, que coisa maravilhosa. Amém. Que coisa maravilhosa é poder entender esse mistério da palavra de Deus. Deus não busca adoradores que pedem, mas Deus busca o que mesmo? Gente que reconhece quem é Deus. Aquele que me oferece gratidão como sacrifício é o que me honra. Ao que anda nos meus caminhos eu mostrarei a salvação de Deus, diz o salmista. Então eu acho que a gente pode mudar um pouco o ambiente da nossa casa, o ambiente da nossa empresa, o ambiente da nossa igreja, o ambiente da nossa nação. Vamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus, adorar a Deus, ser grato ao Senhor não significa concordar com aquilo que está errado. Então a gente precisa glorificar o nome do Senhor. O problema é que tem uma história na Bíblia que Jesus cura 10 leprosos. Quem conhece essa história? Dos 10 que foram curados da lepra, doença mortal, doença que segregava, que colocava as pessoas em vez de separados, que doença terrível, que apodrecia o corpo, e, enfim, era uma coisa, ninguém podia nem passar perto de uma pessoa como essa.
foram curados. O que aconteceu? Quantos que voltaram para dar ações de graças para Jesus? Quantos? Que coisa, né? Seria Jesus o Evangelho, ao relatar isso para nós, ao narrar essa história, porque Jesus fez muitos milagres que estão narrados, mas muitos não estão narrados na Bíblia Sagrada. Por que esse milagre está narrado? Poderíamos fazer um sermão aqui agora. Por que esse milagre está narrado? Por que 10 recebem uma grande bênção, um grande milagre? Aliás, um milagre que salvou a vida. E só um volta para agradecer Jesus. Poderíamos dizer muitas coisas, mas uma coisa eu gostaria de dizer, eu quero dizer para vocês. Eu acredito que esse milagre está na Bíblia para mostrar o tamanho da nossa negligência, o nível da nossa negligência em relação a esse aspecto bíblico da gratidão. Pensa bem quantas coisas você recebeu de Deus e em relação às quais ninguém sabe nada. Então nossos cultos, nossas reuniões, nossas famílias, não é? Nossas celebrações precisam estar cheias de gente que conte a bênção. Lembra do hino, do Inário Aleluia? Conte a bênção. Quantas são? Conte a bênção. Isso é algo muito importante para nós. Então, onde estão as 9 pessoas que foram beneficiadas por algum milagre do Senhor e que não veio para agradecer? O problema aqui não é ter vindo à igreja para agradecer, não é ter ido ao Templo Formosa em Jerusalém para agradecer, não. O problema é que não voltaram para agradecer Jesus. O problema nosso é esse, que a gente não agradece nem a Deus. A gente não agradece a Deus, e isso é algo muito perigoso. Então a gratidão, na verdade, é a prova que o milagre que Deus fez na sua vida não caiu em terreno ingrato. Estaria Deus olhando para você agora e dizendo: esse homem é ingrato, essa mulher é ingrata, olha o que eu tenho feito na vida dela, e ela com a boca cheia de reclamação e de murmuração? Olha o que eu fiz na vida desse homem, olha o que eu fiz nesta geração, olha o que eu fiz nessa igreja, e as pessoas não estão gratas. Que coisa maravilhosa, não? Podemos implantar a cultura do céu na terra. Fale comigo de novo: a cultura do céu na terra. Aleluia. Você não precisa, para estabelecer ou implantar a cultura do céu na terra, você não precisa vir na igreja com uma camisa colorida como a minha assim. Você pode estar de terninho e gravata, né, Ronaldo? Uma camisa preta. Você pode seguir a tradição da sua família, de discrição. Agora, o que você não pode é ter um coração triste, amargurado, um espírito que não revela nada do que Deus tem feito na sua vida. Um homem, uma mulher que está cheio das coisas boas de Deus, que experimentou coisas boas de Deus, está experimentando e tem expectativa de experimentar, precisa ser alguém cuja face espelhe isso, cuja face relate isso, narre isso, mostre isso, profetize isso. Quem está comigo nisso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por tudo que Ele está fazendo na nossa vida? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gratidão é a prova de que o que Deus fez não caiu num coração ingrato, não se estabeleceu numa geração ingrata. Às vezes eu penso que Deus não faz mais, porque Ele já fez tanto, e nós somos tão miseráveis na gratidão. Eu penso que se eu for generoso na gratidão, eu vou ser próspero, como as irmãs aprenderam aqui o conceito de prosperidade na Universidade da Fé, no curso Mulher que Prospera. É preciso que a gente tenha um coração expansivo. Glória a Deus, ensine isso para os filhos, né? Glória a Deus, aleluia. Quando é que você parou um dia, como os americanos param para poder agradecer a Deus? Claro que a América não é essa maravilha toda. Eles fazem isso, eles agradecem mesmo. É uma coisa que o presidente estabeleceu. Todo mundo gosta de feriado, né? Aliás, está chegando o ano e vai ter muito feriado esse ano que vem. Feriado que vai emendar, inclusive. Já tem gente: para onde é que eu vou viajar, hein? Para onde é que eu vou?
Eu espero que você, nas suas viagens, programe viagem para ir para a conferência Eficiência. O Fábio chegou da conferência Eficiência lá em São Paulo, na Igreja Bíblica da Paz. Que coisa maravilhosa. Vamos celebrar o Senhor, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, ações de graças, a cultura que vem do céu, ou a cultura do céu na terra. Ações de graças é o estilo de vida do céu. Quem quer ler comigo isso? Ações de graças é o estilo de vida do céu. Aleluia. No céu existe louvor. No céu só existe louvor. No céu existe honra. No céu existe adoração. No céu, acima de tudo, existe ação ou ações de graças. Você pode olhar que a palavra, são 7 palavras de honra a Deus, 7 palavras que são citadas aqui nesse cântico do coral celestial. Agora eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos ter aqui o musical de Natal, dia 21. Quem vai vir? Vem e traga mais alguém. Vai ser uma maravilha, irmãos. O ano passado foi estupendo, esse ano vai ser muito bom, muito melhor. Então, lá no céu está cantando esse coro. Vamos voltar para Apocalipse 7, 12, vamos lá? Vamos ver, olha só, o coral no céu. Tem um coral no céu agora, olha lá. Dizendo assim, ó, amém, o louvor e a glória, a sabedoria. Depois de 3 coisas, a ação de graças. Depois disso, mais 3. A honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a música do céu. No centro da música do céu, da cultura do céu, está a expressão ações de graças, ou a ação de graças. Que coisa, não? Que isso se torne um dogma para você. Se torne um dogma para você. Ação de graças. Então, o cristão grato, ele vive na terra como os anjos vivem no céu. Ele vive na terra com essa ideia maravilhosa, poderosa de gratidão. Então, o que acontece no céu em relação a esse tema das ações de graças? Primeira coisa, eles dão ações de graças ao Senhor, ou ação de graças ao Senhor, constantemente. Repita comigo, constantemente. Não é para só no Natal, só no dia de ações, na última quinta-feira do mês de novembro, para imitar a cultura americana que o Abraham Lincoln implantou lá, que a família Pilgrims começou em 1621, 1863, foi colocado como lei. Não, irmãos, a ação de graças, ou ações de graças, precisa ser cultura constante no nosso dia a dia. Os cultos, as celebrações, isso aqui precisa ser uma festa. Glória a Deus. Se for para vir aqui e não tiver ação de graças, então é muito sem graça esse negócio. Se no seu casamento não tiver ação de graça, é muito sem graça. Se não tiver ação de graças, não tem graça. Por que às vezes as pessoas procuram determinadas coisas e vão para determinados vícios? Porque elas não têm isso no seu ambiente. Nós precisamos fazer isso, promover isso na nossa vida, de um modo em geral. Outra coisa interessante é que a ação de graças, a gente percebendo que isso está acontecendo em nível de... porque nós temos a questão do tempo, né? O tempo do Kairos, do Cronos. A gente percebe que a vontade de Deus é que a ação de graças esteja no cronômetro, no dia a dia. A ação de graças precisa estar no Kairos, né? O Kairos é o tempo de Deus das coisas acontecer, o tempo oportuno de Deus. A gente percebe que nos momentos de Kairos, Deus está sendo louvado, existirá ações de graças. Mas aqui, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que esse texto do Apocalipse, porque o Apocalipse, na verdade, posso resumir o Apocalipse numa frase. O Apocalipse é tudo o que aconteceu, está acontecendo e acontecerá. O Apocalipse é como se você estivesse olhando para um globo assim, e você está vendo naquele filme ali, do zero enfim, para sempre. Isso é o Apocalipse. O propósito do Apocalipse é mostrar esse panorama do infinito. Então, ações de graças, ou ação de graças, é algo que está estabelecido por Deus,
foi editado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como um edito eterno. Então, ações de graça é uma coisa para toda a eternidade. Quem for para o céu, vai ser um praticante de ações de graça. Amém? Você vai morar no céu? Então lá você vai louvar o Senhor perpetuamente. Que coisa maravilhosa! Perpetuamente. Perpetuamente. Eternamente. Porque a gratidão é a atmosfera do trono de Deus, que gira em torno do trono de Deus. Gratidão ou ações de graças, irmãos, é a atmosfera de quem está perto de Deus. Quem diz estar perto de Deus? Se você conhece algum irmão, algum profeta, algum pastor, algum marido, alguma esposa, algum filho que se diz cristão, mas ele não tem um espírito grato, um coração cheio de ações de graças, isso é fake. Porque ações de graças precisa ser algo perpétuo na nossa vida, contínuo na nossa vida. Então o cristão grato, ele vive na terra como se ele estivesse vivendo no céu. Eu quero convidar vocês agora a se colocarem em pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que a gente aprendeu aqui então? Vamos lá. Primeira coisa que é importante: ações de graças é a vontade de Deus. Ações de graças é a vontade de Deus. Segunda coisa que a gente aprendeu: ações de graça é uma porta para a gente entrar na presença de Deus. Ações de graças é uma arma de vitória, uma arma de guerra. Ações de graças é uma glória que exalta a Deus, é aquilo que exalta o nome do Senhor na terra. Então, se a igreja quer exaltar o Senhor, ela precisa glorificar a Deus. Ninguém precisa ensinar a Deus ser Deus. Deus não precisa de defesa. Deus precisa de que nós demos a Ele honra e glória. Levantemos tronos de ações de graça.